Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Nós vamos falar nesta noite, à luz da palavra de Deus, sobre a supremacia da pregação da palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente aqui que veio de igrejas pentecostais, gosta de umas profeciazinhas, as profetadas. Tem uns que acham que pastor também é adivinho, né? É prognosticador. Você sabe que isso está tudo proibido na Bíblia, né? Você sabe que há uma progressividade na revelação de Deus. Deus começa a se revelar no Antigo Testamento. E Hebreus capítulo 1 diz que tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, a nós, aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou em Cristo Jesus. Jesus, ele é a plenitude da revelação de Deus. E além da revelação pessoal de Deus, que em Cristo Jesus a plenitude, nós temos as escrituras, a revelação escrita. A revelação natural só serve para dizer que Deus existe. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a natureza declara a existência de Deus, mas não é suficiente para resolver o nosso problema. Aí Deus nos deu a revelação escrita e Deus nos deu a revelação pessoal em Cristo Jesus. Por que Deus não nos deu a revelação em vídeo? Podia ter dado um vídeo para Moisés, mas ele escreveu a lei numa pedra. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E eu quero falar sobre isso nessa noite, à luz desse texto. Vamos ler juntos? O que é que Paulo diz aí? 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A pregação da palavra de Deus é a tarefa suprema, primordial, insubstituível e intransferível da igreja. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele abre aspas, ele diz: a igreja não pode ser enumerada como uma dentre outras agências. Ela não está em competição com as seitas, não está em competição com as outras religiões, não está em competição com os psicólogos, nem com qualquer outras agências políticas, sociais, ou de qualquer outra natureza possível. A igreja é uma instituição especial, especialista. E a pregação é uma tarefa que somente a igreja pode o quê? Realizar. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A pregação da palavra deve ter a primazia na vida da igreja. E ela é indispensável. Preste atenção, a fé cristã, ela nasce na palavra. A palavra é o sêmen, a semente que gera no coração a regeneração.
E depois de regenerado, você é alimentado como um leite. Você, como recém-nascido espiritual, você é alimentado pela palavra, é sustentado pela palavra. O salmista, no Salmo 19, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, a palavra de Deus, ilumina os olhos. A palavra de Deus dá sabedoria aos humildes. A palavra de Deus alegra o coração. Diz um amém aí, pelo amor de Deus, para me ajudar. Estou me esforçando. A pregação, ela tem algumas características. Como discurso. A pregação, ela é a explicação do texto bíblico para você. A primeira característica é que eu, como pregador, eu não tenho autonomia para pregar o que eu quero. Paulo está dizendo, prega o que há? A palavra. Se você observar, lá em Jeremias, capítulo 23, tem gente que gosta de sonho. Ah, eu sonhei, pastor, sonhei. Tem uns até que sonham comigo. Toma cuidado com esse negócio de sonho. Deus falou através de sonhos, mas hoje Ele fala pela palavra. O Espírito Santo está em nós e o Espírito Santo nos ensina, nos guia, nos orienta. O Espírito Santo fala conosco através da Bíblia, da palavra. Não inventa não. Depois o pessoal embarca nessas furadas e diz, eu fui abusado espiritualmente. Você foi abusado porque você também procurou. Porque você tem que dizer, se está na palavra, eu creio. Se não está na palavra, eu não creio. Jeremias capítulo 23, Deus é contra os falsos profetas, que isso não é coisa nova. Veja, por favor, Jeremias capítulo 23, o texto é todo, mas versículo 16, assim diz o Senhor. Versículo 16, Jeremias 23. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs o quê? Vãs o quê? Dá 100 que você vai ganhar 1000. Onde é que está isso na Bíblia? Veja mais. Veja mais. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca, o que? O senhor está me dizendo, eu estou sentindo. Meu irmão, não tem que sentir nada. Você tem que ver se está aqui na palavra de Deus. Quando a gente trata de matéria de fé, para a gente fundamentar, não é sentimento. Veja no texto, por favor. Dizem continuamente, versículo 17, lê comigo aí para animar, vamos lá. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz, não virá mal sobre vós. Não, pode continuar assim mesmo, continuar pecando, não tem problema não. Deus não vai castigar você não. Igreja que não fala sobre pecado. Eu quero que você venha para Pinheiros aqui, assistir o culto, e saia com raiva de mim. Você entendeu o que eu dizer, né? Porque a gente quer ir para a igreja e quer sair assim, hoje eu vi um grande sermão. Não, meu filho, você não veio aqui para ouvir sermão. Você veio aqui para ser confrontado pela palavra de Deus. Diz o texto aí. E eu queria só, versículo 21, lê comigo. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não falei a eles, contudo não profetizaram.
Agora veja versículo 29, 28 e 29 e 30, vamos ler juntos? Bem forte. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Veja bem, palha é sonho, palha é experiência, o trigo que alimenta é a palavra de Deus. Quer que eu desenhe aqui? Porque tem crente que gosta de palha. Ah, aquele pregador, ah, que bênção, o homem de Deus. Vocês já ouviram isso ou não? Veja, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiou sapenha? Versículo 30, só aqui para encerrar. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Diz aí. Ele diz, eu sou contra esse pessoal que furta minhas palavras, que torce as minhas palavras, que esconde as minhas palavras. Então eu, como pastor, pregador da palavra, você como pregador da palavra, nós não temos autonomia. Nós temos que pregar o que há? A palavra. Segunda característica como discurso é que há um desnivelamento entre o locutor e o ouvinte. Não eu. Se eu estou pregando a palavra de Deus, a palavra de Deus da minha boca tem que ser o que há? Verdade. Então Deus fala através do pregador. Então, o Deus que fala através do pregador é imortal, infalível, infinito, todo-poderoso. Ele está num plano espiritual. O homem que ouve a palavra, ele é limitado, ele é carente. Aliás, a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Veja 1 Coríntios 2,4. Eu queria que você lesse comigo esse versículo que Paulo, quando fala aos Coríntios, o que ele diz aí? Ele diz o quê? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Então, quando você vem dizer, hoje eu quero ouvir Deus falar comigo, e o pregador tem que fazer a exposição da palavra. Mas terceira coisa sobre o discurso é que a palavra, quando ela é pregada, ela produz transformação naquele que ouve. Deus diz assim, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então, onde a palavra de Deus está sendo pregada, coisas extraordinárias estão acontecendo. Amém? Você chegou aqui desanimado hoje, aí você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus lhe anima, a palavra de Deus lhe consola, a palavra de Deus lhe confronta, a palavra de Deus lhe repreende. Está certo? Mas vamos para o texto. Primeiro, Paulo fala da seriedade da pregação da palavra. Veja o que Paulo fala aí. Conjuro-te, vamos ler juntos? 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu poder. Vamos destacar aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, Paulo reconhece que a incumbência de pregar foi dada e recebida diante de Deus e Cristo Jesus. Por isso que ele fala, conjuro-te perante Deus.
O pregador, ele não se oferece para pregar, ele é chamado. Ele é convocado. O sentido bíblico do Antigo Testamento para profeta, profeta é a boca de Deus. A palavra de Deus é colocada na boca do profeta. Então isso aqui não é brincadeira não. Segunda coisa importante que ele coloca aqui é a responsabilidade de prestar contas. Haverá um julgamento final quando prestaremos contas do nosso serviço, daquilo que nós ensinamos e pregamos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os fariseus, eles nem entravam no céu, nem deixavam ninguém entrar. Por isso, meus amados irmãos, cuidado com esse pessoal que vocês ficam vindo. Os caras não têm responsabilidade. Eles ensinam o que eles querem. E você ainda fica fazendo pergunta no meu Instagram. Vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Estude a Bíblia. Medite na Bíblia. Quer ouvir Deus falar contigo? Leia a Bíblia. Ah, eu quero ouvir Deus falar em voz alta? Leia em voz alta. Diante dessa certeza, dessa seriedade da pregação, por isso, irmãos, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Tiago diz isso. Nós seremos cobrados por Deus. E eu tenho responsabilidade espiritual sobre vocês. Eu não posso ensinar o que eu quero. Porque o destino de uma alma está na pregação. Segunda coisa que nós temos aqui. Primeiro, a seriedade da pregação. Segundo, a ordem para pregar. O que Paulo diz aí? Versículo 2. Prega o que? A palavra. Aqui nós temos um imperativo. Imperativo. Não é a sua palavra, é a palavra. Não é a minha palavra, é a palavra. Abra a sua Bíblia, por favor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 42 e 43. Eu quero que você leia solenemente esses dois versos da palavra de Deus. Atos 10, 42 e 43. O que diz aí? E nos mandou pegar o povo a testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão, e por meio do seu nome todo aquele que nele crê receba o quê? E nos mandou pregar. Então essas igrejas que fazem campanha da casa própria. Você já foi enganado com isso, foi? Campanha financeira. Dá uma oferta que Jesus vai pagar a tua conta. Amanhã, quando você chegar no banco, o gerente vai dizer: Jesus pagou. Dê 100 que você vai receber 1000. Rapaz, uma aplicação dessa até eu entro. Jesus mandou a gente pregar isso, gente. O evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. A gente pode até fazer campanha, mas não com pregação. A gente se junta e ajuda alguém. Mas não pregar isso. Outro dia um irmão falou comigo: pastor, eu vim aqui para Pinheiros porque eu não aguento mais. Todo mês tem uma campanha. Eu não aguento tanta campanha. Pedro destaca aqui que Jesus mandou pregar. E quando veio a oposição,
eles disseram para os opositores: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Dr. Martin Lloyd Jones diz: a igreja é uma instituição especial, especialista, e a pregação é uma tarefa que somente ela pode realizar. Os anjos poderiam pregar, mas Deus deu à igreja. Prega a palavra. Quando é que a gente deve pregar a palavra? O que diz aí? Insta, quer seja oportuno, quer não. O que significa isso? A tempo e fora de tempo. Vocês acham que é fácil ficar pregando aqui? Tem 30 e tantos anos que eu prego, todo domingo. Você acha que tem dia que eu quero pregar? Eu queria assumir. Ou então pregar um sermão imprecatório para você. Ele diz assim: insta, quer seja oportuno, quer não. A palavra inster, no grego epistemi, significa esteja preparado. Mostra-te disposto a pregar continuamente ou a todo tempo. Pregue quer as pessoas ouçam ou não. Quando as oportunidades são favoráveis ou são contrárias. Pregue. Pregue. Irmãos, o tempo e as circunstâncias não devem impedir a pregação do Evangelho. Terceiro, o método. Prega a palavra, é a ordem. Quando você deve pregar? A tempo e fora de tempo. O método, ele vai usar 3 palavras aqui. O que diz aí? Corrige, repreende, exorta. Então, eu bato, o pastor Hernandes assopra. O trabalho sujo é comigo. Então, você não pode só fazer sermão de exortação. Você tem que fazer sermão que repreende, corrige. A palavra de Deus tem esse sentido. Veja bem, a palavra corrigir significa refutar ou confrontar erros e pecados. Repreender significa censurar, advertir com seriedade. Exortar significa consolar, encorajar. Preste atenção, a pregação é a comunicação da verdade divina por um homem aos homens, com o fim e com o objetivo de abençoá-los, de encorajá-los. Tá certo? Qual deve ser a minha atitude na pregação? O que ele diz aí? Primeiro, com toda longanimidade, paciência, perseverança. Você prega, o cara não muda, o desgramado não muda. Você tem que ter o quê? Paciência, longanimidade. Outra palavra que ele usa aí, paciência, perseverança. Nem sempre as pessoas mudam com o sermão. É necessário continuar pregando persistentemente, com toda a paciência, mas também segundo toda doutrina. Ou seja, você tem que ter paciência e tem que ter conteúdo. Toda doutrina. Por isso que o pastor tem que estudar. Eu não sei como é que eu estou há 30 anos nessa igreja, o povo ainda me aguenta. Mas eu estudo todo dia, viu? Quando eu não estudo, eu copio. De quem é bom, né? Mas quando você vem aqui para prestar um culto a Deus, você vem para ser alimentado. Você não quer saber a panela que eu cozinhei. Você não quer saber os temperos que eu usei. Você quer o prato o quê? Pronto. Prontinho. Irmãos, nós não temos que inventar uma mensagem. Nós temos que pregar a Bíblia.
Charles Spurgeon testemunhou, abre aspas, a antiga verdade que Calvino, Agostinho, o apóstolo Paulo pregaram, é a verdade que eu devo pregar hoje. Do contrário, deixaria de ser fiel à minha consciência e ao meu Deus. Eu não posso remodelar a verdade ou lapidar a doutrina bíblica. O evangelho de John Knox é o meu evangelho. Aquilo que trovejou por toda a Escócia precisa trovejar novamente por toda a Inglaterra. É o mesmo evangelho. Amém? Porque a sua fé não é inferior à fé de Abraão. A sua fé não é inferior à fé dos apóstolos. A nossa fé é uma fé comum. O Espírito que estava lá, que pairava no dia da criação, em Gênesis 1, é o que está dentro de você aí, é o mesmo Espírito. Nós não somos crentes de segunda categoria. Tá certo? A sua fé é a mesma. Só que em banco é que tem esse negócio. Eu, quando abri a minha primeira conta, foi no Banco Brasil. Era um cheque, uma conta goiaba. O cheque era rosa. E um dia eu briguei com o gerente e falei, por que eu não sou cheque ouro? Ele disse, o senhor não tem saldo médio. Eu falei, eu sou filho do rei. Pastor, já não tem crédito. Duro. Você notou que a sociedade, você é personalité. É bonito o negócio, né? Mas fica devendo o banco para você ver. O povo inventa coisa. Mas na igreja não tem ninguém VIP. Aqui não tem ninguém VIP. A estrela aqui é Jesus. A sua fé não é diferente. E a palavra vem justamente para alimentar essa fé verdadeira, salvadora, genuína. Para terminar, quais são os motivos da pregação? Por que ele deveria pregar? 2 razões. Primeiro, as pessoas rejeitarão a sã doutrina. Está todo mundo querendo reescrever a Bíblia. Está todo mundo querendo dizer que aquilo que era pecado na época de Adão, né, de Noé, que era no mundo romano, não é pecado hoje. As pessoas, elas rejeitarão. Haverá tempo em que não suportarão. E esse tempo já chegou. Dentro da própria igreja, muitos apostataram da fé. Muitos querem sinais, milagres, outros buscam sabedoria. Mas o evangelho da cruz continua, do mesmo jeito. As doutrinas da graça, elas podem ser ridicularizadas, mas elas continuam firmes, porque Deus vela pela sua palavra. Nenhum homem pode mudar a palavra de Deus. Amém? Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Segunda razão, as pessoas se voltarão para os falsos mestres e os seus ensinos. Diz assim, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Veja bem, aqui tem 2 problemas. Primeiro tem a cobiça interior, o desejo por novidade. Já me perguntaram, pastor, o senhor é legendário? Eu sou tudo aí, legendário, o que você quiser. Eu não preciso subir no monte para ser homem. Não estou criticando o pessoal, não. Só estou falando que todo dia tem uma novidade na igreja, não é? Outra coisa, eu acho isso interessante. Rejeitam a verdade e se entregam aos mitos. E eu vou dizer uma coisa para você. E Deus, quando Ele é rejeitado, Ele diz, é isso que você quer, filho? Coma. Se vocês me ouvirem, abre bem a tua boca e estás encherei. Mas se vocês não querem me ouvir,
siga os seus próprios caminhos. Siga os seus próprios caminhos. Por isso, meus amados irmãos, até Jesus voltar, vai ter falsa igreja, falso ensino, falso profeta. Tá certo? Então não escandaliza não. Se é profeta mirim, se é profeta idoso, se é profeta gagá, se é profeta maduro, vai ter. Terminando, eu acho isso aqui maravilhoso. Ele diz: como deve ser a sua postura, Timóteo? Versículo 5. Vamos ver eles juntos? 4, 5, qual é a postura do pregador? Tu, porém, ser sóbrio em todas as, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu. 4 coisas aqui. Sobriedade, mantenha-se equilibrado, controle de si mesmo, mesmo tomando Rivotril, mas se controle. Eu falo porque eu tomo, né? Você acha que é fácil aguentar vocês? Agora eu estou sem tomar, mas eu tenho as caixinhas lá em casa, faixa preta. Eu não faço jiu-jitsu, sou faixa preta de, né, ansiolítico. É 5 miligramas só também, só para relaxar. Ser sóbrio, suporta as aflições, há um preço a ser pago. Nós sofremos perseguições, enfrentamos tribulações por causa da pregação do Evangelho. Terceiro, realiza o trabalho evangelístico. Realiza o trabalho de alguém que tem o Evangelho para pregar. A evangelização é a alma do ministério. Nós estamos aqui para ganhar gente, ganhar alma para Jesus. Não é para ficar lambendo crente, não. Por fim, ele termina dizendo: cumpre cabalmente o teu ministério. A palavra ministério aqui é diaconia. Cumprir cabalmente significa encher completamente, realizar, concluir. Esqueça os falsos mestres com seus falsos ensinos. Concentre-se, focalize o seu ministério. Por isso que eu não tenho tempo a perder aqui para ficar: pastor, o que é que o senhor acha disso? Não sei, meu irmão. Eu não quero saber da vida de ninguém. Eu chego aqui cedo, vou dormir tarde. Nós temos que cuidar das pessoas que eu tenho aqui. Nós temos que pregar o Evangelho. Vocês estão entendendo? Porque tem crente que só vive de novidade. Tinha um pastor que ele estava inscrito aí em umas 20 grupos, 30 grupos de negócio de internet. Sabia tudo. Era o fuxico gospel. Eu não sei de nada. O que o senhor acha de fulano de tal? O senhor ouviu que fulano de tal? Não vi não, mas eu estava aqui trabalhando para pagar as contas, para cuidar do povo da igreja. Não tem tempo para isso. Cumpre cabalmente o teu ministério. Eu quero terminar dizendo que a pregação da palavra não é um meio suficiente em si mesmo, mas o meio escolhido por Deus para atingir o coração das pessoas e para promover a fé, a santificação. A palavra de Deus é suficiente e suprema e eficiente para realizar tudo isso. Se não tivesse nada, se não tivesse banda de louvor, se não tivesse igreja, se você tivesse só a palavra, você sobrevive espiritualmente. Mas sem ela também você não sobrevive. Você pode ter tudo. Pode ter tudo. Que Deus nos dê a graça de viver pela palavra e de continuar pregando essa palavra. Amém? Vamos ficar de pé?